Fala pessoal, sejam bem-vindos ao especial do Oscar da Brasil Paralelo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 filmes que a gente considera os melhores vencedores até hoje do prêmio principal aí da premiação. Quais seriam os 5 melhores filmes de todos os tempos, dentre aqueles, claro, que ganharam o Oscar. Estou aqui com o André Brandão. E aí, pessoal? Lucas Ferrugem participando hoje. E então roda a vinheta e na sequência a gente começa a lista aqui. Antes da gente apresentar o primeiro selecionado, acho que cabe um disclaimer, né? Existem muitos bons filmes que a gente aprecia, filmes que a gente considera ali na lista de melhores, que não necessariamente foram indicados ao Oscar de melhor filme. Inclusive tem filmes que chegaram até a premiação, foram indicados, que são nossos preferidos, mas eles nem sequer ganharam o prêmio. Então a gente está garimpando aqui exclusivamente os filmes que ganharam o prêmio de melhor filme dentro do Oscar, para, digamos assim, fazer uma homenagem, né? Reconhecer a época em que o Oscar realmente premiava excelentes filmes e tinha ali concorrentes que interessavam ao público, faziam bilheteria e tinham uma qualidade cinematográfica relevante. Antes da gente passar o top 5, a gente vai fazer algumas menções honrosas, filmes que não entraram na lista de 5, mas que a gente considera de alto nível. Lucas, comece com o primeiro. Cara, o filme que eles não botaram na lista eu achei um absurdo, e aí intervi, criei a lógica da menção honrosa, foi para os melhores anos de nossas vidas, do William Wyler. O William Wyler faz parte daqueles diretores, para quem assistiu o nosso documentário Sétima Arte, que foram para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e ele volta com uma mensagem e uma preocupação que é como aqueles soldados que foram para a Segunda Guerra se reintegram na sociedade americana. Então, os melhores anos de nossas vidas, basicamente, é a história de vários soldados, um da aeronáutica, outro da marinha, outro da infantaria, etc., que voltam para suas casas e descobrem que a vida mudou um pouco. Porque, primeiro, e aí tinha um sentimento curioso, que é primeiro porque eles gostavam de estar no fronte de batalha em conjuntos e aquilo virou muito tempo a vida deles. E segundo que agora um volta sem a mão, com um gancho, o outro volta acordando no meio da noite. Está difícil essa reintegração, até que eles resolvem se encontrar em bares para beber e ficar relembrando os melhores anos de nossas vidas. Então o filme ele tem uma ironia de quais são esses melhores anos das vidas? É quando a família estava estabelecida antes da guerra, é quando eles enfrentaram uma grande guerra por um propósito muito grande, para vencer os nazistas, no caso, ou foi quando eles puderam voltar para casa? E ele fica brincando com os prós e contras de cada uma dessas histórias, e eu acho que é um filme maravilhoso, que fez parte de uma recomposição da moral americana como um todo. Os anos 40 foram muito bons para a academia, eles conseguiram não só colocar lá dentro excelentes concorrentes, mas premiar muitos filmes bons. Os melhores anos de nossas vidas foi vencedor em 46, então foi bem realmente no período pós-guerra que a indústria do cinema estava refletindo sobre esse período. Qual é a sua menção honrosa, André? Minha menção honrosa é A Noviça Rebelde, que é um filme que consegue unir esse reconhecimento crítico do Oscar, mas também um sucesso de público estrondoso. Ganhou vários Oscars e, se não me engano, é a terceira maior bilheteria, se você corrige para a inflação, da história. E é um filme que... Essa história de corrigir pela inflação, esquece, cara. Maiores bilheterias de todos os tempos, igual a James Cameron, ponto final. É que se você pensa que o que importa mesmo é pessoas sentadas em cadeiras em frente à tela, sim, aí você consegue ter essa noção de que filmes realmente atraíram, por um tempo expandido, as pessoas no cinema. E esse filme teve esse efeito. E são as canções ali, enfim, as pessoas lembram até hoje. E é um filme sobre o valor da família, né? Sobre uma mulher, que é dessa noviça, que ela descobre que a vocação dela, na realidade, é ser mãe e se casar. Sim. Tudo isso na véspera da Segunda Guerra Mundial, né? A história se passa na Áustria. Ele é um filme que é muito revisitado e muito querido por muita gente no nível emocional, por questão das canções, mas que você reexaminar e olhar, ele é um feito técnico de fotografia e música e dança também espetacular. Então é um filme que ele realmente merece ser visto e revisto. Tem um valor grande também que Noviça Rebelde é anos 60, né? A indústria americana, a indústria cinematográfica já estava se transformando de alguma forma, estava abraçando algumas narrativas e algumas formas até de filmar diferentes, né? Bebendo um pouco da Europa, essa coisa de filmar na rua, sair de dentro do estúdio, focar em temas mais sociais, mais realistas. E Noviça Rebelde é um filme que encanta, ele tem um pouco de um olhar fantasioso. Ele preserva, parece que um pouco da Hollywood clássica dos anos 40. Sim, ele é definitivamente, naquele contexto, né, um filme da velha guarda. Da velha guarda, exatamente. E a minha menção honrosa, eu brinquei contigo, mas a maior bilheteria de todos os tempos, corrigindo a inflação,
que é E o Vento Levou, filme ali da virada dos anos 30 para os anos 40. Acho que todo mundo que já assistiu esse filme entende a sua importância, né? Até porque para assistir ele é quase que um evento doméstico, tu tem que separar 4 horas de duração. Da época que tinha intermission. Isso, né? e no meio do filme eles sugerem um intervalo, assim. Essa estrutura do E o Vento Levou, essa estrutura de um épico, de recontar a história de uma família, de uma geração, de um país que se formou, que no caso é a América, é uma coisa que serve, né, de estofo para muitos outros cineastas que viriam nos anos seguintes. Então, o trabalho de O Vento Levou é um trabalho não necessariamente assim cinematográfico, o melhor de todos os tempos, mas ele é um trabalho que deixa um legado. Então, o cinema que vem após os anos 40, ele bebe da forma de fazer cinema do David Selznick, do Victor Fleming. Eles lançaram no mesmo ano E o Vento Levou e O Mágico de Oz, filmes que, digamos assim, criaram as bases para aquela relação indústria-público, né? Espectador e roteiro, como que eu faço um filme poderoso ao mesmo tempo que eu faço as pessoas saírem de casa e me darem dinheiro. Acho que é um filme que tem uma importância grande e merece ser mencionado. Nada disso foi o que fez sucesso. O que fez sucesso foi o Clark Gable metendo o galã no Clark Gable, garanhão total, assim. Isso. Dedé, sabe? Pô, mas a longevidade desses filmes, assim, é impressionante. Ainda mais os que tenham acesso a um público mais jovem, né? Tipo Noviça Rebelde, O Mágico de Oz, impressionante. É verdade. Até hoje, remakes são feitos, peças de teatro circulam aí, São Paulo, Rio de Janeiro, porque são histórias que permaneceram, né? Vamos ao primeiro, então, primeiro colocado da nossa lista de 5 melhores. Pode colocar na tela. Lucas, O Poderoso Chefão de 72. Quem diria, né? Quem diria? Em primeiro lugar, Pô, bem Poderoso Chefão. surpreendente. Podia ser Cidadão Kane. Bem surpreendente, mas não ganhou o Oscar. Não ganhou o Oscar. Não entra. Graças a Deus. Depois falaremos sobre isso. O que tu tem a dizer sobre esse filme? Cara, Poderoso Chefão tá entre os melhores filmes da história, sem dúvida. Quando eu olho para a lista dos que ganharam o Oscar de melhor filme, eu acho que surpreende. O que eu mais gosto nele é o quanto ele é divertido se tu não precisar interpretar nada, mesmo sendo um filme parado. Isso é o que eu mais gosto, tá? Porque ele é um filme calmo. Ele, embora tenha ação, não é um filme que vai acelerar pra caramba, ele é um filme longo, etc., cenas compridas e tudo mais, mas ele vai te divertir mesmo que tu não tenha nenhuma preocupação com o significado de tudo aquilo. E se tu começar a overinterpretar, digamos, e tentar buscar várias interpretações, já vi um pouco do livro, mas o filme dá de 10-0 no livro, na minha opinião. O filme tem uma estrutura que mostra que a história, digamos, de toda a civilização ocidental representada em uma família. Aí pode ser desde o sonho americano, como pode ser da estrutura corrupta, como pode ser de uma moral complicada, que ele faz tu ter uma certa empatia pela moral de determinados personagens polêmicos. E é um filme que congrega muita filosofia. Eu vejo todo ano a trilogia inteira, porque tem gente que gosta só do 1, eu não. Eu gosto dos 3. O terceiro é maravilhoso. Eu gosto dos 3 e eu acho que eu vejo todo ano a trilogia porque ela sempre tem alguma coisa ali para pensar, para ensinar porque é divertido. Porque se fosse só educação, eu não vejo um mesmo curso todo ano. Rende uma madrugada inteira, se tu quiser. Uma garrafa inteira de uísque falando do filme, assim. Ah, é verdade? Rende bastante. Uma coisa que se esquece é que a gente vive na era depois do Poderoso Chefão, que a gente consegue enxergar o gênero gangster como algo que consegue ser muito sofisticado. Isso não é normal. Os gangsters eram muito retardados antigamente, né? Antes desse filme não tinha esse nível de sofisticação e esse tom e uma coisa meio shakespeariana, não, você é o herdeiro do rei, não sei o que e tal. Então esse filme realmente divide assim, o gênero de um jeito muito interessante e eleva demais, assim. Só que ele também é divertido, esse que é o legal. Leave the gun, take the cannoli. Vamos ao segundo melhor filme selecionado pela gente aqui. André, esse foi uma sugestão sua, Como Era Verde o Meu Vale, vencedor em 42. Como Era Verde o Meu Vale. Pois é, esse é um filme bem emocionante, assim, que mostra a vida desses mineiros e a vida dura na mina de carvão, mas que eles ainda têm alguma integridade ali na atividade deles dia após dia e essa dinâmica dessa família, né, de todo o sacrifício deles para se manter unidos ali. Então é um filme muito emocionante, assim, que realmente consegue carregar isso mesmo após tantos anos. E ele mostra uma fase do John Ford antes da guerra, que era um John Ford talvez um pouco mais sentimental, você pode dizer. Menos alcoólatra. Menos alcoólatra, e que não estava tão ligado, assim, nas questões que realmente unem aquelas pessoas. Essa é a grande mudança que acontece nele, né? Essa questão da força masculina e da comunidade pequena, que essa é a força da América, eles não sempre pensou assim. E esse filme marca esse antes. Então, eu acho ele um filme muito... Mesmo concordando com a visão do John Ford depois, do que é aquele contexto, do que é a América, né? Essa história do mito da América que ele cria,
Eu ainda acho um filme muito bonito e emocionante. A cena que a mina desaba e o pai do menino some lá e... Acho que ele tem uma estrutura narrativa também de botar... eu me pergunto às vezes se tu não deve desconfiar da perspectiva do filme, do narrador, não o narrador em si, né, mas pelos olhos que tu tá vendo o filme, né? A gente tá vendo de dentro. Um saudosismo, a gente tá vendo tem um saudosismo no filme empregado. Tem. Que talvez seja uma reflexão, para quem quiser politizar o filme, digamos assim, tem uma reflexão sobre essa transição de lutas de classes e tempos modernos e tempos antigos, que tem várias interpretações, tem interpretação marxista, tem interpretação conservadora, mas a minha, pessoalmente falando, cara, que saco ter que discutir tudo isso, sabe? Podia estar tão boa a vida, sabe? Tem um sentimento ali que, na verdade, a própria discussão em si é um saco. Indiferente de quem tem a razão, né? Então eu acho que ele é um filme bonito, acho que é um filme que bota beleza na tristeza e beleza na alegria ao mesmo tempo, sabe? Eles precisavam escolher nesse ano algum vencedor que não fosse o Cidadão Kane, porque o Cidadão Kane, ele de certa forma também é um marco para a indústria, como é o Vento Levou, só que não para um cinema de estúdio, para um cinema mais independente, né? Esse rompimento do artista com os estúdios aconteceu bem ali nos anos 40, com essa ideia do Orson Welles, essa força criativa que ele tinha no teatro, no rádio e no cinema. Só que o Cidadão Kane é um filme sobre um dos maiores magnatas de Hollywood dos anos 40, sobre o William Hurt. É um ataque muito direto. É um ataque muito direto. Niilismo forte, na moral dos caras. Tanto que ganhou umas 8 indicações nesse Oscar do Como Era Verde Meu Vale e só levou de roteiro que não era para Orson Welles. Quem ganhou foi o Herman Mankiewicz. Então, esse ano de 42, eles precisavam de um filme que fosse a indústria, que fosse a mensagem do cinema clássico americano. Eu acho que o Ford, melhor do que ninguém, ele encapsula isso na história dele. Tanto é que é o maior vencedor do Oscar de melhor direção, ele ganhou 4 prêmios. E também talvez o maior diretor da história de Hollywood, né? Cidadão Kane é quase tão bom quanto o Titanic e Spider-Man 2. É realmente um filme bom. Os 3 são muito bons. Aí a hierarquia a gente pode discutir em outro vídeo. Mas a força dessa geração, década de 40, a força desses filmes, né? É fantástico. É impressionante. Vamos ao terceiro aqui da lista, então. O terceiro da lista, uma sugestão minha, Sindicato de Ladrões. Vencedor em 55, acho que é um filme que, digamos assim, sumariza o que foi 10, 15 anos ali de conflito dentro da indústria. Para quem não sabe, houve a Comissão de Atividades Não Americanas, né, a House of Un-American Activities, durante um longo período em Hollywood, que investigou infiltração comunista nos principais estúdios, nos principais projetos audiovisuais. E o Elia Kazan foi um dos caras que foi convidado a participar da RUAC e a delatar companheiros que estavam infiltrados lá dentro. Ele é um ex-comunista que entrega os seus companheiros. E esse filme é sobre isso, né? 10 anos depois da RUAC. No filme vocês vão ver a Comissão de Crimes Portuários, que está investigando o que está acontecendo lá no Porto, junto do Marlon Brando. E aquela comissão nada mais é do que, né, um símbolo para a RUAC. E o Terry Malloy, aquele boxeador que está num conflito meio espiritual, meio material, ele não sabe o que ele faz da vida, porque tem o padre de um lado pedindo para ele fazer uma coisa e tem uma mulher do outro convidando ele para fazer outra. Ele, de certa forma, representa o conflito que o Elia Kazan enfrentou nesse período. E esse filme ele é muito marcante tanto por representar o que aconteceu na indústria nos anos 40, quanto também porque o Marlon Brando, ele guina sua carreira a partir do Sindicato de Ladrões, né? Os atores, quem vem dessa área cênica, costumam olhar para a interpretação do Brando no Sindicato de Ladrões como uma virada de chave na forma de se atuar em filmes em Hollywood. Então ele consegue ali se tornar um protagonista na indústria. O Elia Kazan entrega uma história fantástica sobre redenção, sobre algum tipo de moral espiritual residual mesmo nos ambientes mais sujos e pobres da América. E ele também faz uma história simbólica sobre o que foi o período de perseguição em Hollywood e como a figura dele estava lá dentro. Inclusive teve um Oscar honorário que o Elia Kazan ganhou e teve pessoas que se recusaram a bater palma, né? Sim, é um trauma para eles, né? Assim, você pensando na visão de mundo que os líderes lá têm e a maioria, daria para dizer, das pessoas que realmente comandam Hollywood tem, para eles é um grande trauma e eles são totalmente contra e está cada vez mais, como as pautas estão acelerando, revisitar esse período está sendo cada vez mais emocional e mais extremo. Sem dúvida. Então é algo que eles realmente... é uma mancha negra na história deles. É época Guerra Fria, anticomunismo, né? Então tinha essa pauta, 50, né? Tinha essa pauta em alta. E tu tinha falado ali de gravações externas, antes é outro que abusa bastante de começar... estruturas de... filmar fora, né? Isso, estruturas mais ousadas de gravação, parar ruas e etc. É muito bacana. Um empreendedorismo nesse sentido. Isso marca muito as próximas gerações, né? Senso de realidade, assim, do filme.
Show de bola. Vamos ao quarto filme da lista, então. Pode colocar na tela. Lawrence da Arábia. O que tu tem a comentar, André? Lawrence da Arábia é um épico do David Lean, talvez um dos grandes diretores aí. Ele é um diretor que ele é mais apreciado por outros diretores do que talvez pelo grande público. Pelo público, exatamente. O próprio Spielberg. Fala que vê todo ano Lawrence da Arábia. Vê todo Lawrence da Arábia. E assim, se você... Tipo Glauber Rocha. Que o Scorsese é apaixonado. Pois é. Mas se você assiste o Lawrence da Arábia e o poder de imagem, de você narrar com a câmera e como você usa imagem para realmente te guiar pela história num nível emocional. E assim, uma coisa que eu falo, eu já dei aula de fotografia e tal, quer aprender a fazer plano aberto? Assiste David Lean, assiste Lawrence da Arábia. A sensação de escala, de épica, uma coisa realmente impressionante que não tem outro cara que faz melhor. E eu acho que esse filme, ao assistir Duna, esse Duna que saiu no passado, isso. Assim, você compara, é verdade, cara. É igualzinho. É impossível você não filmar o deserto e não olhar esse filme. Só que um é bom e o outro é ruim. Sim. Sim. Lembrando que Lawrence da Arábia e Sindicato de Ladrões já passaram pela plataforma da BP. Então isso mostra um pouco da nossa proposta de curadoria, assim, de buscar, não só nos ganhadores de Oscar, mas buscar realmente os grandes filmes do cinema que o público da BP, que acessa a plataforma, que vê nossos documentários, poderia se interessar. Se vocês quiserem saber mais sobre o streaming da Brasil Paralelo, o link está na descrição, ou pode pegar o celular, tirar uma foto do QR Code também, tocar no link, ver os planos, fazer uma experiência, aproveitar a garantia da BP e conhecer os filmes que estão lá dentro. Se eu não me engano, o Sindicato de Ladrões ainda está disponível, tem análise completa, tem também podcast para acompanhar, que é um diferencial que só tem na Brasil Paralelo. Lucas, o quinto filme que a gente selecionou, acho que é alguma coisa que meio que mora no teu coração, assim, pelo que eu te conheço há alguns anos. Então coloca na tela Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Eu gosto desse filme porque virou uma discussão intelectualizada falar sobre vocação, né? Porque vocação, etc e tal. E ali eu acho que ele dá o exemplo mais concreto e mais didático possível sobre vocação. E eu acho o filme muito bom da primeira à última cena. Porque a primeira cena já é o Schindler levantando um monte de grana para dar um golpe nos nazistas e conseguir se infiltrar no negócio e ganhar dinheiro. Ele só quer ganhar grana, ele acha que a grande missão da vida dele é ser magnata, se vestir com casaco de pele, relógios bons, champanhes caras, etc. E ele consegue fazer isso às custas de uma aliança com o Estado nazista. E aí, basicamente, o modelo de lucratividade dele é comprar mão de obra escrava dos judeus de campos de concentração e produzir para as fábricas nazistas. Essa é mais ou menos a lógica ali de como ele financia isso aí. Só que ele desenvolve um envolvimento, digamos, emocional ao perceber que isso tudo está acontecendo. E o que mais me marca é que é exatamente, eu já fiz o exercício de ver quando isso acontece, é exatamente no meio do filme, na minutagem do meio do filme, em que a virada emocional dele se dá. Porque ele é um cara um pouco carismático com o público desde o começo do filme. Mas tu fica com aquela ideia de tipo, pô, esse cara tá andando com os nazistas, esse cara não é flor que se cheira, eu tô vendo um nazismo aqui, entendeu? Só que em algum momento, durante toda a primeira metade do filme, tu vai desconfiando que, pô, mas esse cara talvez seja legal, mas tu não consegue confiar nele. E aí tu consegue confiar nele quando basicamente uma mulher vai no escritório e vai entregar para ele o nome dos pais dela, para ele remover do campo de concentração, porque ouviu falar que ele tirava pessoas da fábrica. E ele manda ela longe, fala que é um negócio, vai no contador dele, judeu, dá um esporro no cara de 30, 40 minutos, diz que se não fosse a guerra, nós gostaríamos dos nazistas, porque são todas pessoas normais como nós, e etc, etc, etc. Dá todo um esporro, fala, eu sou um businessman, para mim o negócio é lucro, e aí ele levanta, puxa o papel do bolso, manda chamar os dois nomes dos caras e joga o papel no lixo. Naquele momento o filme te fala assim, ó, esse cara perdeu o foco no negócio e agora tá focado em outra coisa. E a partir dali vai desenrolando toda a história dele e ele percebe que ele era o único em posição de salvar aquelas pessoas. Então eu tive a oportunidade de visitar o museu do Oskar Schindler também na Polônia. E tem as assinaturas lá de famílias que são agradecidas, herdeiros dos salvos pelo Schindler. Eu acho que é uma história real, obviamente ficcionalizada para o cinema, mas é muito impressionante. Para mim é uma aula de arco de roteiro muito bem feita, sabe? Existem todas as etapas para te grudar até o final e te dar um final extasiante. Com certeza. 94 é um ano fantástico para o Steven Spielberg, né? Ele fez esse cinema forte, esse cinema sobre o Holocausto em Lista de Schindler e fez um cinema popular também que permaneceu na infância de muitas pessoas com Jurassic Park. Então, 2 filmaços no mesmo ano, isso só mostra o talento do cara, né? É um negócio impressionante. O cara ficava revezando o set entre filmar o T-Rex, comendo o cara no banheiro e depois um trem nazista. Muito maluco. Não, o nível de habilidade e de conseguir narrar a história com a câmera, não é todo diretor que faz isso. O Woody Allen é o exemplo extremo do outro lado.
ele não narra muito com a câmera. É o texto ali, as pessoas falando. Mas o Spielberg é a câmera que, de fato, é o olhão de vidro ali naquele mundo que te conta a história. E lembrando que a gente comentou do Lawrence e do Sindicato de Ladrões, mas a gente tem o Rocky Balboa na plataforma também, que é vencedor de melhor filme, que a gente colocaria como menção honrosa. Já passou por lá, Aconteceu Naquela Noite, Do Mundo Nada Se Leva, filmes dos anos 30. Lawrence da Arábia. Filmes românticos, Lawrence da Arábia. Se eu não me engano, vai estrear o Rain Man também em breve, que é um filme bem bacana com o Tom Cruise, que foi vencedor ali em 89, 90, não lembro exatamente o ano. O Homem que Não Vendeu Sua Alma, eu lembro que foi um filme que a galera da plataforma gostou muito, também é um vencedor de melhor filme, que esteve na Brasil Paralelo, um filme dos anos 60, com uma mensagem espiritual bem bacana, enfim. A gente faz essa curadoria, a gente espera que vocês conheçam o streaming da BP e que vocês sigam assistindo também ao especial Oscar. A gente fez aqui os melhores filmes. Comentem se a gente esqueceu de algum. Sentiu falta do Titanic, sentiu falta do Senhor dos Anéis. Eu senti falta do Titanic. Titanic seria uma discussão bacana. Romeu e Julieta num barco. E luta de classes raiz, assim. Não, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. James Cameron é conservador e capitalista. Olha o lucro dele. Ou é um filme sobre um navio afundando que, por acaso, tem um romance. A gente pode fazer um especial Oscar só sobre Titanic. Pessoal, seguimos aqui na nossa programação. Vai ter um vídeo sobre os piores filmes que já ganharam o Oscar de melhor filme. Então, recomendo que acompanhem a nossa playlist aqui no YouTube. E, para isso, inscrevam-se no canal, beleza? Obrigado, André. Obrigado, Lucas. Obrigado. Valeu.